queria destacar desse vídeo que a gente vai mostrar o seguinte: ontem à noite o PL conseguiu o apoio do Centrão, conseguiu o apoio ali do PP, conseguiu o apoio de outras lideranças do União, do PP, por exemplo, para pautar o PL da anistia. O presidente do PP falou com a Andresa ontem, a Ciro Nogueira falou com a Andresa ontem e disse que a questão do impeachment do Moraes é uma questão descartada, mas que o do PL da anistia, sim, é uma pauta que ele vai apoiar. Vimos ontem, então, esse apoio à noite. Vamos ver o vídeo de todos os parlamentares reunidos lá com o Nicolas. Fala Brasil, nós estamos aqui, uma parcela gigantesca dos deputados, existem vários outros ainda que não estão aqui, mas para dar o seguinte recado: nós dobramos o nosso apoio no Congresso para as nossas pautas. Hoje, além do PL, que está aqui o Sóstenes, além Marcel Van que é líder do Novo, também PP, União, PSD e demais outros deputados de vários partidos estão conosco nas nossas pautas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: olhe a reação da esquerda, reação de derrota, porque hoje sim a gente conseguiu chamar a atenção, paramos o Congresso por 2 dias, algo inédito, histórico no nosso país, para que a gente continue vencendo esta batalha. E eu não tenho dúvidas que todos que estão aqui vão continuar incessantemente na reunião de líderes, que foi feito um acordo para que tanto o fim do foro privilegiado, quanto também a anistia, todos esses partidos lutem juntamente conosco para que seja aprovado. Primeiro passo: tirar a forca dos deputados que estão sendo pressionados pelo STF através do fim do foro privilegiado. E segundo, ter a anistia ampla, geral e restrita. Excelente. E para isso, nós não podíamos isolar os outros demais partidos, fazer o que a esquerda queria, que era nos deixar de lado. Portanto, sinta-se extremamente representado. Aí, pipipi popopó da anistia, falou bastante, mas não falou nada. Mas no fim das contas, hoje, agora há pouco, o Sóstenes então liberou uma nota dizendo que Hugo Mota não prometeu nada, enfim, acabou voltando um pouquinho no que ele tinha falado. Ô Neila, você sabe que eu ouvi de uma pessoa importante esses dias o seguinte, que o mais besta no Congresso ainda não nasceu. Então, vamos pensar o seguinte: eles acabaram com esse ocupa plenário da Câmara e do Senado, colocando essa história desse acordo, que a gente viu que não tem acordo nenhum, na quinta-feira, né? Porque daí é quinta, sexta, eles vão ficar lá no final de semana, ali dormindo no plenário, né? Então, realmente, ali foi bom para todo mundo, né? Sai daí, vamos passear no final de semana e a semana que vem a gente volta a discutir. Eu conversei agora com um líder importante, eu falei assim: e afinal, vai ter ou não vai ter a votação da anistia? Sabe qual foi a resposta, Neila? Foi: calma. Então é o seguinte, esse calma, vindo da pessoa que me disse, significa o seguinte: estamos negociando, tá tudo em aberto, a gente está conversando e vai se chegar num meio termo. Eu conversei com uma outra pessoa também bastante influente aí na política, que me disse que uma das coisas que podem ser aceitas para discussão, tanto do Supremo, quanto do Congresso e quanto do governo, porque, claro, os três estão conversando, embora eles digam que não, é um projeto, né, uma proposta que já se discutiu ali no Congresso, se colocar em votação, que é a tal da majoração das penas. O que acontece hoje? O Alexandre de Moraes tá agindo, Neila, nas brechas da lei. Então, o que ele está fazendo é ocupando um espaço vazio deixado pelo Congresso. Então, não existe hoje no regramento jurídico brasileiro quanto de pena que você pode colocar para essa pessoa que foi acusada ali de golpe. Então, o céu é o limite. Ele pega dentro da legislação, você pode botar de 0 até 20, por exemplo, né? E aí ele coloca quanto ele quer. O que seria essa proposta aprovada no Congresso? Não, para este tipo de crime, a pena vai de tanto a tanto. Então, ele não poderia extrapolar isso. E o Congresso deixou isso livre, não discutiu esse assunto. Então, lá no início, quando estava muito forte essa questão da votação da anistia, se falava muito nisso. Olha, até o PT e tal, a gente vota, mas a majoração das penas. Foi bem na época da Débora do Batom, era Débora, né? Sim. Que todo mundo ali, mesmo a base de apoio do governo, achou exagerada a pena que o Alexandre de Moraes impôs a ela, se eu não me engano, 17 anos. A Débora está em prisão domiciliar, mas a pena se manteve, né, nesse patamar. Então, isso foi muito discutido ali e, como tudo no Congresso brasileiro, essa discussão acabou se perdendo porque outros fatos foram acontecendo. Então, este é um ponto que o Supremo Tribunal Federal topa discutir com o Congresso para
abaixar a temperatura. O problema é que não é o ponto que o Congresso está colocando, né? A oposição não está colocando isso na sua listinha do sequestro, né? Que eu disse que o que está ocorrendo no país é um sequestro. Então você tem uma carta ali de negociações ali para poder soltar o sequestrado, que na verdade, nesse caso, ou o Bolsonaro, ou o próprio Congresso, ou o Supremo Tribunal Federal, está todo mundo sequestrado e tem uma lista ali de negociações. O que eles querem, que é primordial, a votação da anistia. Eles até deixam lá o Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, deixa para a eleição do ano que vem, eles querem fazer maioria no Senado, então esse assunto Moraes vai ser liquidado a partir do que houver no resultado das eleições de 2026. Se a oposição, se a direita fizer maioria, o Moraes pode pedir para sair, porque ele vai ser cassado, com certeza. Se não fizer maioria, aí tudo bem, ele continua lá na vaga dele. Agora, para isso, eles precisam libertar do sequestro do Moraes o Jair Bolsonaro. E para libertar o Bolsonaro, eles precisam da anistia, e que essa anistia inclua também a volta da elegibilidade. Eu amo quando acerto falar essa palavra, porque eu me sinto muito empoderada. Porque Muito. o Magnitsky demorou a sair, mas essa daí já... Como a gente já fala há tanto tempo, né? No Brasil, toda hora tem um presidente aí envolvido em impeachment, inelegível. Então essa daí a gente já fala mais fácil. Mas eles querem devolver, né, o Bolsonaro para o jogo eleitoral. É isso que está na mesa, é isso que está em questão. Muito difícil, na minha avaliação, que o Hugo Mota ou Davi Alcolumbre topem. O que pode acontecer, Neila, talvez com relação aos presos do 8 de janeiro. Mas devolver a elegibilidade para o Bolsonaro, acho praticamente impossível que isso ocorra, embora, né, os fatos estejam todo dia, né, mudando, e vocês sabem que nós, analistas políticos, a gente não erra, o que mudam são os fatos, né? Ó, a Andresa disse que conversou com gente importante. Você vai me contar quem é? Quando desligarem as câmeras. Aí. Tá bom. Ó. Vozes da nossa cabeça aqui, né, Neila? Vozes do além nos contaram que quem chegou lá no condomínio do Jair Bolsonaro foram os seguranças do Tarcísio. Então o Tarcísio ainda não chegou, mas se os seguranças chegarem, ele vai chegar também. Exatamente, é tudo vizinho da Neila, viu, gente? Depois ela conta pra gente. Depois o Bolsonaro não pode nem mais caminhar no condomínio, né, Neila? Porque nem pode mais na padaria. Na padaria, é verdade. A padaria tá tendo prejuízo. Tá tendo prejuízo. Mas tá tendo lucro com os jornalistas que estão por ali. É verdade. Neila, fechando essa questão do Congresso, né, a gente está assistindo cenas muito tristes, né, da história do país, que é você ter um Congresso dominado ali, né, por um grupo pequeno, né, esse grupo bolsonarista hoje dentro do Congresso, ele não é grande, a gente tem 513 deputados na Câmara, 81 no Senado, só que ele é um grupo muito barulhento, e ele tem muita repercussão fora da Câmara nas redes sociais. Então, eu não vou chutar aqui quantos são na Câmara e no Senado, mas juntando todo mundo, não pega ali 100 parlamentares, entre Câmara e Senado, esse grupo mais bolsonarista mesmo, né? É mais do que o Lula tem de base aliada no Congresso, mas essa é outra história. Mas eles fazem muito barulho. Então, às vezes, a impressão que a gente tem, para quem está acompanhando a política, o noticiário, é que a Câmara parou, o Senado parou e que está todo mundo defendendo a anistia para o Bolsonaro. Não é bem assim que as coisas ocorrem, né? Ali tem cada um com seus interesses, o Bolsonaro está sendo usado para isso, como a gente já colocou aqui, e há uma tentativa também de descredibilizar ali os presidentes da Câmara e do Senado por esses acordos políticos que foram feitos lá na eleição dos dois, porque eles são eleitos, né, pela Câmara e pelo Senado, e que não estão sendo cumpridos, muitos relacionados às emendas e entregas de cargos pelo governo. Então o circo está pegando fogo, isso vai dificultar muito o trabalho do Congresso, a gente já está em setembro, a gente já está num ano pré-eleitoral, mas essa pauta não tem a ver só com o Jair Bolsonaro. Mas é uma situação triste, né, da gente assistir o que está ocorrendo no Brasil, são atos golpistas, tanto na Câmara quanto no Senado, quando você interrompe o diálogo para dizer você só continua se você fizer o que eu quero, o Hugo Mota tem razão em dizer que isso é uma chantagem e que ele não vai agir sob chantagem. O problema é que ele deveria
fazer reuniões de líderes, né, em salas fechadas com a temperatura mais baixa, para não expor isso ali na frente de todo mundo. E por outro lado, a gente tem um presidente da República que diz que não vai se humilhar para conversar com o governo norte-americano. E do outro lado, a gente tem o Supremo Tribunal Federal que rachou, por mais que eles digam que não, depois dessa decisão do Alexandre de Moraes de prisão do Jair Bolsonaro, que por conta de um vídeo que o Bolsonaro divulgou para seus apoiadores nos atos que tiveram. O Bolsonaro é acusado de um crime muito grave, e realmente ele atuou durante muito tempo, né, para instabilidade aí democrática do país, e a gente não consegue nem discutir isso, né, Neila, porque virou uma questão política, como se a condenação do Bolsonaro fosse uma questão política. E por fim, o governo norte-americano, que faz uma nova ameaça ao Brasil, isso hoje, dizendo que está de olho em tudo que está acontecendo aqui, numa nota bastante intimidatória. Então, como lidar com tudo isso é complicado, e a gente está vendo que nem eles se entendem mais, né, Neila? Nem dentro do próprio grupo, o Ciro Nogueira bateu boca ontem por conta da repercussão de uma entrevista para o programa com o Silas Malafaia, né? Olha, é isso que eu queria repercutir com vocês. Mas antes de repercutir o Ciro, o presidente